Olá, que é a Joyce Diagonal e hoje eu vou mostrar pra vocês as minhas leituras do mês de junho. Então, no mês de junho eu consegui ler bastante, eu li 10 livros, então eu vou mostrar pra vocês agora. O primeiro livro que eu li, na verdade não foi o primeiro, mas vai ser o primeiro que eu vou mostrar pra vocês, é Big Rock. Eu adorei ler esse livro aqui, eu me diverti muito durante a leitura, e aqui a gente vai ter alguma coisa um pouco diferente, pelo menos pra mim foi uma experiência diferente, que o narrador aqui vai ser o protagonista, então, que é o Spencer. O Spencer é aquele cara bem convencido, assim, que sabe que é bonitão, que sabe que é um cara bem sucedido, que faz sucesso com as mulheres. Ele vai se afundando, então, numa mentira que ele acaba contando pra impressionar um dos possíveis compradores da joalharia do pai dele. Então ele vai contar que ele é noivo da melhor amiga dele, tudo pra impressionar o cara, porque esse cara ele é completamente conservador, assim. E como o Spencer ele tem aquela fama de playboy de Nova York, solteirão, enfim, que sai com tudo que é modelo, com tudo que é mulher, ele meio que conta essa mentira, e então a gente vai acompanhar como é que vai ser essas 2 semanas que eles têm pra ficar junto. Eu gostei bastante desse livro, como eu disse, é muito divertido. Outro livro que eu peguei, que não estava na minha meta de leitura desse mês, mas quando chegou eu fiquei super curiosa e vi muita gente elogiando, foi 15 Dias, então, do Victor Martins. Aqui a gente vai ter um romance LGBT, mas muito mais do que isso, sabe? Vai falar também sobre bullying, vai falar sobre autoaceitação e vai falar sobre outros preconceitos, então, da sociedade. E, gente, eu ria sozinha lendo esse livro, assim, eu gostei muito do humor do Victor Martins, deu pra perceber, eu acompanho ele no Twitter, né, acompanho os vídeos dele também, mas deu pra perceber que muito do que tá aqui dentro é da essência dele, sabe, as piadas que ele conta com os amigos. Eu super me diverti e eu recomendo esse livro, ele é super curtinho, eu li ele em um dia e eu fiquei muito surpresa. Depois, como de costume, né, todo mês eu tenho que ler um romance de época. Eu acabei lendo Um Amor Conquistado, então, que é de uma autora nacional, que saiu pela Pedra Azul. E aqui a gente vai conhecer a Sofia, que vai ser a protagonista, e o Edward, então, que vai ser um conde. A Sofia a gente vai conhecer logo nos primeiros capítulos, que ela tem sangue nobre. Eu não posso falar muito, porque é uma história curtinha também. Mas aqui a gente vai descobrir como é que ela vai se descobrir nobre também, ela vai descobrir a verdade sobre a família dela. E também eu gostei muito do pano de fundo histórico dessa história, ainda mais por uma autora nacional, a gente vê que teve uma pesquisa bastante grande aqui para ela construir pelo menos o ponto de partida dessa história, eu gostei bastante. E como eu gostei desse livro e achei super curtinho de ler, eu peguei então em seguida o segundo livro dessa série Amores, que é Um Amor Inesperado, tá? Não é a continuação da mesma história, são outros personagens em outro contexto. Tá? E aqui eu gostei muito mais desse segundo do que o primeiro, apesar de eu ter gostado bastante do primeiro, eu achei que esse aqui foi melhor trabalhado, eu acho que os personagens foram mais aprofundados também. E aqui a gente vai conhecer uma protagonista que, para se livrar de um casamento que ela não queria, ela vai procurar um falso casamento. Então, o que ela fez? Ela procurou um prisioneiro que estava condenado à morte e vai se casar com ele, porque, enfim, daqui a alguns dias ela seria viúva. E assim ela teria direito aos dotes dela e não teria que entregar, acho que era pro um tio dela, que seria tutor. Só que ela não contava que esse prisioneiro na verdade era um espião inglês que estava a serviço da Inglaterra, e ele não é condenado à morte. Depois de alguns anos ele volta e ela se descobre então casada com um nobre inglês, e eles vão ter que meio que manter essa mentira para ela não ser desmascarada. Histórias assim sempre se desenrolam da melhor forma e eu gosto muito. E como eu falei, eu gostei muito mais desse livro do que do primeiro e, enfim, eu tô ansiosa pelo terceiro porque vai ser uma trilogia, espero. Esses 2 livros, então, os 2 saíram pela Pedra Azul, são super rapidinhos de ler e eu recomendo, então, pra quem gosta de romance de época e quer conhecer uma autora nacional, tá aí uma boa dica pra vocês. Mas no comecinho do mês, então, eu li Abominação, do Gary Whitta. Esse é um dos roteiristas do último filme de Star Wars, que é Rogue One. E aqui a gente vai ter uma fantasia, também num recorte histórico bem legal que eu gosto, quando o povo do norte tá fazendo aquelas invasões, né? Eu não vou me lembrar o nome certo disso. Mas enfim, é os vikings invadindo. Só que apesar daqui o blurb ser vikings, magia e sangue, tá? Tem
Os Vikings, eles vão ser só mencionados nessa história, tá? Eles não vão aparecer efetivamente. Então, não vão achando que vai ser uma história à la Vikings mesmo, com o Ragnar todo maravilhoso lá. Não. Primeiramente, esse livro tem 2 atos, a gente vai conhecer o primeiro, onde o rei Alfredo, ele conseguiu fazer um trato, então, com o líder desses vikings, para que não houvesse mais invasões. Só que esse trato tá prestes a se romper, e um clérigo lá, um bispo, então estudioso, ele vai oferecer ajuda à coroa. E a forma dele ajudar vai ser explorando alguns manuscritos antigos que foram achados, e nesses manuscritos vai ter algumas informações sobre uma magia que é até então desconhecida, tá? Conforme esse bispo ele vai estudando, ele vai conseguindo trazer à vida alguns seres, e conforme ele vai se aprofundando, ele resolve então fazer estudos com pessoas. Então ele vai lá, pega alguns prisioneiros condenados à morte e vai aplicar essa magia. Então acaba surgindo as abominações. Eu consegui contar melhor sobre esse livro na minha resenha escrita, que eu vou deixar aqui embaixo para vocês. E eu também pretendo liberar a resenha em vídeo que eu fiz sobre esse livro muito em breve, então vocês vão poder ter uma visão mais ampla então sobre o que é essa história e como essa história se divide nesses 2 atos e como elas acabam se interligando, então o que elas têm em comum. Então fica um pouco difícil eu falar agora pra vocês, mas foi uma leitura que eu gostei bastante, com certeza, pra quem gosta de algo com bastante ação, com bastante luta e muito sangue, vai gostar desse livro aqui. No comecinho do mês eu li também A Garota no Trem, eu não tinha lido esse livro ainda, e eu não vi a adaptação, que é ótimo, porque, como você já sabe, se eu vejo alguma adaptação, eu muito provavelmente não vá ler o livro. E eu li em audiobook, na verdade, eu li pelo YouBook, lá tem uma narração maravilhosa, assim, eu tô gostando muito dos audiobooks do YouBook. E, gente, eu gostei muito. Pelo menos um thriller por mês eu tô conseguindo ler, então estou muito feliz com isso. E eu gostei bastante, sabe? Me surpreendeu bastante. Eu gostei como a autora, em nenhum momento ela dá pistas óbvias sobre o que realmente tá acontecendo aqui. Acho que ela fez um ótimo trabalho em construir a Rachel, que é a protagonista, que é a garota no trem. E gosto também de todas as personagens femininas que tem aqui. Enfim, adorei o desfecho, gostei muito. E eu espero conhecer a autora na Bienal do Rio, porque ela vai vir e eu espero autografar meu livro lá também. Depois, o próximo livro que eu peguei nesse mês foi O Segredo dos Corpos. Eu já falei sobre esse livro aqui no canal e também já tem resenha lá no blog. O link da resenha em vídeo que eu fiz eu vou deixar aqui em cima pra vocês. Lá eu consegui falar um pouco melhor, mas esse aqui é um livro de não ficção, então, onde o Dr. Vincent de Maio, que é um dos maiores patologistas dos Estados Unidos, ele vai comentar alguns casos mais de proporção mundial, onde ele teve participação, vai falar um pouco sobre a profissão. Enfim, eu gosto muito desse assunto, então, como eu falei, eu adorei esse livro. Eu gosto também como ele fala sobre a morte. E, enfim, gostei muito e eu recomendo, então, pra quem gosta desses assuntos, quem gosta de investigação criminal, quem gosta desse selo da Dark Side, que é o Crime Scenes, vai gostar muito desse livro aqui também. Depois eu acabei lendo um outro livro de contos de 2 autoras nacionais. Eu não tenho mais edição física aqui, mas eu vou deixar a capinha pra vocês darem uma olhada. Já tem resenha escrita lá no blog, eu vou deixar aqui na descrição também. E a próxima leitura que eu fiz, que também eu não tenho edição física, eu fiz também pelo YouBook, na verdade eu escutei. É Contando as Estrelas, que é um romance LGBT também, da Tati Machado. A Tati Machado é uma autora que eu gosto muito, tenho muito carinho por ela. Contando as Estrelas é um spin-off, então, de Com Outros Olhos, que é esse livro aqui da Tati. Eu acho que ele tem o mesmo tamanho de Com os Outros Olhos, então é bem curtinho, acho que tem menos de 100 páginas, tá? E Com os Outros Olhos a gente vai conhecer a Lana, então, mas a gente vai conhecer também o irmão dela, que vai ser o protagonista de Contando as Estrelas. Gostei muito de conhecer ele, assim, porque desde esse primeiro livro eu já gostei muito desse irmão, eu me apaixonei por ele, com todo o cuidado que ele tem com a Lana, com todo o respeito e ajuda que ele dá. E nesse livro a gente consegue conhecer um pouquinho mais sobre ele e a gente vai ver como ele vai se descobrindo como pessoa e é muito legal. Acho que essencialmente vai falar sobre autodescobrimento, sobre aceitação, vai falar um pouco sobre preconceito também. E a Tati tem disso nas obras dela, ela sempre consegue trazer representatividade para os livros delas, e isso é muito bom, isso é maravilhoso, principalmente para os jovens, então, que buscam esses livros. E o último, então, finalmente, foi 1000 Beijos de Garota, que saiu pela Planeta. Esse livro aqui, gente, eu fiz uma resenha em vídeo também, provavelmente ainda não saiu e eu não sei se vai sair, tá?
porque eu fiz aquele vídeo bem no calor da hora, sabe? E ali eu consegui falar muita coisa que eu estava sentindo. Eu achei esse livro sensacional, emocionante, a mensagem que ele passa, os personagens que essa autora apresenta, mas eu tive um problema então com o epílogo. Eu acho que até o último capítulo ele foi incrível, favoritado, mas aquele epílogo fez eu dar um passinho pra trás, então continua sendo 5 estrelas pra mim, é uma leitura muito boa, emocionante, eu chorei muito, enfim, eu só tenho que torcer que as pessoas leiam e venham até mim conversar então, pra gente conseguir trocar uma ideia, pra ver se isso é só uma coisa minha ou se outras pessoas tiveram essa impressão também, quanto eu tive quando finalizei esse livro. Então tá aqui parte das minhas leituras do mês de junho. Gostei muito desse mês, como eu falei, eu consegui ler bastante. Eu li muito mais no final do mês do que no começo. No começo eu sempre sou um pouco mais devagar, mas já faz parte da minha rotina. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Eu volto no mês que vem mostrando as minhas leituras do mês de julho. E se vocês já leram algum desses livros, querem conversar comigo, como eu falei, me chamam nas redes sociais, eu vou adorar conversar com vocês. E é isso, a gente se vê no próximo. Tchau!